Olá a todos! Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Inicialmente era Conversando na Janela durante a quarentena, mas eu já não sei mais se a gente está em quarentena, se não está. Depende da cidade, depende do estado. Então é Conversando na Janela com o Lac Lobato, porque afinal de contas eu trago pessoas para conversar nessa janelinha aqui comigo, não é mesmo? E eu confesso para vocês que cada dia que passa, mais profissionais ficam encantados com a ideia de vir para a janelinha conversar comigo, né? Para quem não sabe, eu faço questão de começar a live e falando rapidamente no meu caso. Eu sou surda adquirida entre os 9 e 10 anos de idade. Eu sou implantada bilateral. E em alguns momentos da live eu trago o meu caso como referência, porque eu tenho experiência prática e os profissionais têm a experiência toda de conhecimentos de pesquisa e de convivência conosco. E aí vira uma troca, né? A convidada de hoje ela é mais que especial. Eu já tive o prazer de perturbar ela pessoalmente sobre esse assunto, né? A gente sentou num café em Campos de Jordão e ficamos horas conversando sobre música em implante coclear, porque tem muita gente que diz que não consegue ouvir música. E a Sheila, ela fez uma pesquisa sobre esse assunto, mas é ela que vai contar para vocês, não eu. Então, Sheila, por favor, se apresente para nós. Primeiramente, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui, né? Me sinto muito lisonjeada. Tantos profissionais renomados já passaram por aqui, né? E eu me sinto muito especial com esse convite. Muito obrigada. E realmente, a gente já tem conversado há um certo tempo, porque na verdade a minha história na fonoaudiologia começou exatamente por conta de música e implante, né? A minha primeira formação, para quem não me conhece, a minha primeira formação, na verdade, foi em música e foi exatamente quando eu sou mineira, morava em Belo Horizonte na época, né? Sou professora na Universidade Federal de Sergipe, mas originalmente eu sou mineira. E em Belo Horizonte eu tive contato com alguns implantados e nessa época eram até poucos, porque não existia o implante coclear em Belo Horizonte ainda. Existia em São Paulo, muitas pessoas se implantavam em São Paulo, mas a reabilitação acabava tendo que ser em Belo Horizonte, né? E aí eu sempre tive uma grande paixão pela música, eu estudo música desde os 6 anos de idade, comecei a lecionar aos 15, e eu entrei um pouco no universo da musicoterapia, fiz algumas formações na área de musicoterapia e a minha formação como professora de música, e sempre tive muito interesse pela área de inclusão musical. Dentro dessa inclusão, eu sempre tive um interesse particular na questão da surdez. E num desses momentos das minhas atividades profissionais, eu trabalhava em escolas regulares, então eu não me conformava com o fato de algumas crianças com dificuldade de audição não poderem fazer aula de música. No momento da aula de música, elas iam fazer outra atividade. As professoras, não, ela não vai fazer aula de música porque ela é surda, porque ela usa aparelho, ou porque ela usa o implante. E aí eu sempre fiquei muito incomodada com isso e fui fazer o curso de fonoaudiologia para poder entender um pouco mais como ajudar as pessoas com deficiência auditiva, porque para mim é imaginável uma pessoa não usufruir da música. Mas aí, nesse processo de prática profissional, eu conheci alguns implantados, amigos em comuns lá de Belo Horizonte, que foram fazer sessões de musicoterapia comigo. E aí, nesse momento, eu comecei a entrar no universo do implante coclear e resolvi realmente fazer fonoaudiologia por conta do implante coclear para trabalhar a reabilitação de música com usuário de implante. Daí eu entrei na fonoaudiologia, conheci o universo da audiologia, o implante coclear sempre teve um lugar especial, mas também me encantei por outras áreas da audiologia, as quais eu trabalho atualmente. Mas a minha formação original é educação musical. Eu fiz fonoaudiologia lá na Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. E assim que eu concluí a graduação, a pesquisa foi com processamento auditivo de usuários de implante, uma amiga muito especial, inclusive. E quando foi o mestrado, eu consegui reunir essas duas áreas e fazer realmente a pesquisa que eu queria, que era desenvolver um método de desenvolvimento auditivo musical, especialmente para usuários de implante. Claro que isso beneficia
os outros usuários de próteses auditivas também, mas foi especialmente pensando nos usuários de implante. E aí eu defendi esse mestrado em 2010, tem um tempinho já, né? Foi um momento muito especial da minha vida, trabalhei um pouco com isso ainda, mas em 2011 a vida me levou para Sergipe para poder me tornar professora de audiologia nas terras sergipanas, onde atualmente eu estou vinculada no campus de Lagar. Eu vou começar te perguntando uma coisa assim, boba, tá? Você toca algum instrumento? Minha formação básica, a minha formação de base é o piano, que é o instrumento harmônico, né, o rei dos instrumentos, né? Só que dentro dessa formação a gente sempre tem que passar por dois tipos de instrumento. O instrumento harmônico, que é o piano, o violão, que tocam mais de uma... Eu vou falar de uma linguagem bem leiga, tá? Para que todos possam entender. Então, que tocam mais de uma nota ao mesmo tempo. E existem instrumentos melódicos que a gente tem que estudar como forma complementar. Então, a minha outra formação foi em flauta. Então, eu sou formada em piano e canto, coral e regência. Então, essa é a formação básica, mas sempre trabalhei com, na verdade, o que a gente chama de musicalização, que é o quê? As aulas de percepção musical para qualquer instrumento, principalmente no método tradicional, para quem faz aquela leitura de partitura, eu ensinava teoria musical para qualquer instrumento também. Que legal, que legal, que legal. Olha, eu vou te falar que o piano é um dos meus instrumentos favoritos. Eu acho que é um dos mais agradáveis para ouvir. Eu não sei se é a minha percepção ou se é a percepção de implantado. O que você acha? Então, na verdade, assim, tem muita coisa para a gente conversar em relação a isso aí, né? Na verdade, Lac, eu acho que a gente pode começar pensando um pouquinho... eu vi a sua pergunta hoje lá na legenda do Instagram e eu achei muito interessante, né? Eu não sei se o usuário de implante escuta música como um ouvinte, né? E eu acho que, de repente, a nossa conversa pode começar por aí. Quando a gente fala de percepção musical, que foi isso que você colocou agora, percepção é uma palavra que eu sou apaixonada e foi isso que me levou a estudar tanto música quanto a fonoaudiologia. Dentro das neurociências e principalmente da neurociência auditiva, a gente estuda muito a percepção e a percepção auditiva. Percepção é o que a gente chama do processamento central das informações sensoriais, principalmente, né? Então, assim, uma coisa é a sensação que é nos dada basicamente pelo sistema periférico. E essa sensação, independente dela ser um som verbal ou não verbal, uma fala ou uma música, por exemplo, ela vai ser encaminhada para o sistema nervoso central e ela vai ser processada. Aí a gente chama de processamento auditivo central. E o próprio processamento auditivo, ele é o início da percepção, tá? Então, ele é um tipo de percepção auditiva que vai se conectar a outros sistemas, porque o nosso cérebro ele é uma orquestra, né? Já que a gente está falando de música, eu gosto muito de comparar. O nosso cérebro ele é uma orquestra e cada músico ali tem o seu papel, cada sistema é um naipe de instrumentos, né? Então, assim, é muito, muito interessante. E a percepção, ela é subjetiva, ela é muito individual. Então, na verdade, se a gente for parar para conversar sobre os teóricos da psicologia da música, né, dentre outros muitos conhecidos como Piaget, inclusive, da teoria dos esquemas, né, a gente vai entender que a percepção ela é experiência. E ela é uma experiência muito individual, construída de forma integrada. Na terapia ocupacional existe uma especialidade que tem muito a ver com isso, que chama integração sensorial, né? E a gente é impossível a gente pensar qualquer coisa relacionada a som e à música sem estar associada, por exemplo, à visão e ao movimento. Então, essas experiências são totalmente integradas. Isso é que faz a nossa percepção. Mas por que eu coloquei aquele comentário sobre ouvir música como um ouvinte ouve? Há uns 10 anos atrás, pelo menos, ou 8, não faz bastante tempo, eu vi um TEDx Talk de um médico, né?
que ele falava sobre a percepção musical de implantados e dizendo que o implantado ele era incapaz de ouvir música, e o que a gente ouvia não era música, não importava que a gente gostasse, não era música. Então, assim, eu fiquei com uma sensação, será que realmente a gente não consegue ouvir? Porque, olha, eu só posso dizer os efeitos que me causam, né? Eu fico feliz, ou eu fico triste com uma música, eu tenho vontade de dançar, a minha alma canta, então eu me empolgo com a música. Pra mim, eu tô ouvindo certo, né? Se ele tá, o médico disse que um implantado não consegue ouvir música, mas pra mim parece certo. E comparado ao que eu me lembro antes de fazer um implante de audição, parece igual a percepção. Então, assim... Então, primeiro, a gente precisa entender o que é música, né? Se a gente for parar para pensar o que é música, existe um conceito universal, que música é uma linguagem, e ela é uma linguagem, que, na verdade, tem um signo próprio, que é a partitura, tem as notas, tem elementos, assim como a linguagem oral. Mas existem vários conceitos. Música, na verdade, é qualquer percepção musical, uma combinação de sons que, de alguma forma, é percebida por você e te causa reação. Né? Os sons também fazem isso isoladamente, mas música ela é um conjunto, ela é uma coisa mais complexa. Então, assim, uma afirmação de que um usuário de implante não é capaz de ouvir música, isso faz a gente refletir em coisas muito interessantes. Algumas pessoas que são mais tradicionais no que se refere à música, inclusive elas restringem o conceito de música à música erudita. O que não é música erudita, não é música. E isso é um conceito que já caiu há muito tempo, tá? Então, assim, música... tem uma educadora inglesa que eu gosto muito, o nome dela é Lucy Green. Ela fala sobre o significado musical, e cada um tem um significado musical. O que é música para mim pode não ser música para você, porque me toca diferente de você, pelas minhas experiências familiares, pelas minhas experiências sociais e pelas minhas experiências sensoriais. Tem música que você vai ouvir, que esses usuários que participaram da minha pesquisa me fizeram arrepiar quando conseguiram ouvir a música que eles queriam da forma que eles queriam, que pode soar diferente em mim, por uma série de fatores, né? Mas existem músicas que são familiares a todos. Então, na verdade, o conceito de música, ele na verdade, é formado por várias áreas. Ele tem uma questão que é psicológica, tem a questão sensorial, psicofísica, psicoacústica, mas música, sim, você é capaz de ouvir, e música qualquer ser humano. E foi isso que me fez, que me levou a pesquisar como que até o surdo, que é usuário de Libras e que não tem o implante coclear, claro que hoje em dia se foca muito na Libras como interpretação, mas a música ela tem tantos aspectos que não é só o verbal, que é sensorial, sabe? Que mesmo o usuário de Libras, que tem um intérprete fazendo a interpretação da parte verbal da música para ele, e mesmo os aspectos não verbais, alguns movimentos melódicos, ele é capaz de juntar tudo aquilo e ainda com as experiências sensoriais e formar o conceito de música para ele. Então, como é que eu posso dizer que o usuário de implante coclear não ouve música? Né? Talvez o que ele quis dizer é que não ouça da mesma forma que nós ouvimos. Tá? O que eu quero dizer? Vou tentar traduzir o que eu estou imaginando disso. Nós, ouvintes, nós temos um tipo de estímulo musical. Esse estímulo ele é psicoacústico. Nós temos uma onda que vibra, que passa pelos nossos tímpanos e passa por todo o sistema de forma acústica. O usuário de implante, não, realmente, desta forma ele não ouve, tá? Porque ele ouve de uma forma alternativa. E todos que conhecem implante já sabem dessa diferença, que é uma audição artificial. Porém, isso chega num ponto muito interessante da nossa conversa, que é exatamente essa conexão da parte periférica com a parte central. Então, quando a gente fala de perda auditiva, a gente está falando basicamente,
neurosensorial, principalmente, né, no caso do implante, a gente está falando de um órgão que é a cóclea, né? E a cóclea, mesmo ela perdendo células e essa maravilha do implante vindo e compensando essa parte periférica, eu reconecto. Não estamos dizendo aqui, não vamos colocar em questão a qualidade, a diferença de mar. Claro que quanto mais refinado, melhor vai ser esse som, e isso é muito importante. Porém, contudo, entretanto, todavia, a informação sonora foi dada acesso a ela para chegar no sistema auditivo central. E a partir do momento que ela chega no sistema auditivo é que me interessa o que este usuário está fazendo com o som que ele ouve. Que som é esse que ele ouve? Como esse som pode ser refinado? Como essa experiência pode ser refinada, trabalhada, treinada, aprimorada, a ponto de se descobrir e compreender uma linguagem musical com todos os seus aspectos possíveis, a partir de um desenvolvimento cognitivo. Porque nós também, para ficar bem mais fácil, para concluir esse tópico, só para fazer uma analogia que eu gosto muito, se nós formos agora para a Alemanha, né, nós vamos ouvir vários fonemas, nós vamos ouvir várias palavras, mas nós não vamos ter a compreensão da mensagem porque eu não sei o significado dessas palavras, eu não sei que relação cada fonema tem com determinada, com determinado objetivo, até independente da conversa, até hábitos mesmo, né? Hábitos verbais, gírias e outros. Então, a partir do momento que eu começo a aprender o alemão, que eu entendo o significado de cada fonema, que eu consigo organizar esses fonemas e entender uma palavra através dessas partes que a gente chama de análise e síntese, né? Eu escutar o fonema não me faz saber alemão. Eu escutar o fonema combinado me faz entender uma palavra em alemão. Mas quando eu consigo combinar várias palavras numa frase e eu entendo o significado de uma frase, eu tenho o início da compreensão da língua alemã. E a música é a mesma coisa. A partir do momento que eu escuto algumas notas, isso não significa que eu tenho apreciação musical. Muitos ouvintes não conseguem apreciação musical. Então, eu ouvir determinadas notas já é difícil, mas eu consegui organizar essas notas em conjuntos de notas, em uma frase melódica, reconhecer esse movimento, se ele está subindo, se ele está descendo, se ele fez um zigue-zague musical. E esse som junto com o timbre, qual foi o instrumento que fez essa frase? Foi mais de um, foi um só? Isso vai agregando significados que chega no desenvolvimento das nossas habilidades musicais, assim como na reabilitação auditiva. A gente tem detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão verbal. A gente também tem detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão dos sons musicais. Muito obrigada por essa aula aqui, porque agora eu já sei explicar para as pessoas. Quando elas perguntarem também, você ouve música igual um ouvinte? Eu falo, olha, a percepção é feita no córtex auditivo, eu estou usando igual você. Quando a pessoa que chega lá é um pouquinho diferente. Resumiu tudo. Estou aqui perguntando para você qual o nome da sua pesquisa. A minha pesquisa é percepção, processamento. Nossa, agora me pegou. Pronto, para quem quer saber, eu vou falar aqui no final, eu vou disponibilizar não só a pesquisa, como um material especialmente para os convidados da LAC, especialmente para esse encontro dessa live. No finalzinho eu vou falar, eu vou passar o site onde vai estar disponível a minha dissertação e alguns materiais para que vocês também possam acessar, fazer um cadastro, tá certo? Mas foi percepção, processamento auditivo, cognitivo auditivo da música. Tem 10 anos, gente, eu não vou lembrar o título agora, assim, mas é alguma coisa nesse sentido, que eu estudei a percepção e o processamento auditivo musical de usuários de implante coclear pós-lingual.
O nome é muito grande. Mas é isso, foi pela UFMG em 2010. Mas eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser. Várias pessoas têm procurado, porque realmente é um trabalho que é muito ímpar. Então, posso aproveitar para falar disso, para não esquecer, lá? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Da maneira como você fala, a gente consegue ouvir, certo? A gente conseguiria tocar um instrumento, a gente conseguiria cantar. Com certeza. E assim, dentro do mestrado, né, o mestrado ele foi na música e cognição, e foi de propósito. Foi para entender exatamente esse desenvolvimento cognitivo musical, porque o auditivo é mais conhecido. Na musicalização de ouvintes, a gente tem um processo muito semelhante lá. Ninguém nasce sabendo um instrumento, sabendo cantar, sabendo tocar. Às vezes a gente nasce numa família musical, às vezes a gente tem determinados estímulos que são mais fáceis de desenvolver essas habilidades. É possível. Música, ela é como linguagem. Então, se as pessoas conseguem desenvolver uma linguagem, ela é uma inteligência, inclusive. Claro que existem pessoas que atualmente questionam as teorias das inteligências múltiplas, né? Mas música, ela é desenvolvida, ela é uma habilidade, como toda habilidade, é possível ser desenvolvida. Então, você consegue, a partir do momento que você consegue ouvir, entender, compreender os movimentos musicais, você vai ser capaz de criar imagens mentais, você vai criar esquemas. Abrindo um parêntese, como o meu mestrado foi na UFMG, eu tinha um colega de mestrado que era o baixista do Milton Nascimento. E eu brincava muito com ele, que ele era do clube da esquina e eu era do clube dos esquemas. Por quê? Porque eu reuni tantos teóricos para entender isso, foram tantos teóricos da educação musical, das neurociências e da fonoaudiologia, que virou um clube dos esquemas. Brincavam muito comigo por conta disso. Mas, fechando esse parêntese, a gente cria esquemas mentais, imagens mentais, da mesma forma que a gente cria para a fala, tá certo? Então, assim, basicamente, para a gente entender o desenvolvimento cognitivo auditivo, ele segue a mesma estrutura do desenvolvimento da fala, com algumas particularidades, mas é o mesmo processo. Você desenvolve pela discriminação, pelo reconhecimento, então você consegue. Óbvio, Sheila, eu sou uma pessoa afinada? Isso não é critério para usuário de implante, porque tem muito ouvinte desafinado por aí. Muito, não é pouco não, viu? E muitos deles precisam de treinamento para melhorar. E tudo isso é estímulo. Música é prática. Falar é prática de ouvir primeiro, absorver, processar, para depois a gente reproduzir. Com o inglês também não é assim? Quando a gente está aprendendo uma nova língua? A música é a mesma coisa. Agora, existem pessoas que desenvolvem determinadas habilidades mais que outras. E um dos teóricos que eu estudei, que é o Kitswanik, a minha orientadora foi Cecília Cavalieri França, e ela foi orientada de um educador inglês que é Kitswanik. Ele é o Piaget da música, tá? Assim como Piaget está na psicologia, Kitswanik está na educação musical. Uma das teorias dele é que o nosso desenvolvimento ele é espiral, acontece tudo de forma progressiva. E esse desenvolvimento musical, para ele acontecer da melhor forma, mesmo no músico ouvinte, não adianta você só aprender a tocar um instrumento que você não vai ser um bom músico. Não adianta você só cantar que você não vai ser um bom músico. Estou resumindo, tá? Não adianta você só ouvir que você não vai ser um bom músico dentro da classificação dos músicos profissionais, tá? Para você ser um bom músico, você tem que desenvolver, no mínimo, 3 habilidades. Você tem que conseguir ter apreciação musical, ouvir música bem, extrair o máximo do que a música pode te proporcionar, uma percepção mais refinada possível. Para isso, você precisa tocar, para que você consiga unir as coisas, você ouve e consegue reproduzir, porque a ação motora está diretamente ligada com esse desenvolvimento cognitivo. E você tem que criar, você tem que, assim como a linguagem, como eu estou falando aqui espontaneamente, na música existe a criação musical, de você usar bases, assim como a gente usa da linguagem, e fazer construções musicais. Aí sim, você é um músico com habilidades completas. E isso eu levei para a minha tese para desenvolver esse método.
esse método que eu desenvolvi de terapia auditiva musical, ela tem o ouvir, ela tem o fazer e ela tem o criar. São 3 passos que são bases para desenvolver a audição musical. E deixa eu falar isso, uma técnica que você criou. Um fonoaudiólogo... na verdade, foi... Desculpa. Você e um fonoaudiólogo que ele queira aprender essa terapia, como que ele poderia fazer? Então, na verdade, o que eu fiz na minha tese, já adiantando para quem tem interesse, né? Eu reuni os conhecimentos de neurociências, né, tanto das neurociências auditivas, para poder entender esses mecanismos. E aí, dentro da educação musical, tem vários métodos. Tem aquele ensino tradicional de ler partitura, né, que muita gente para de estudar porque não consegue fazer a leitura, e tem o que a gente chama de métodos ativos, que são esses métodos que eu estou comentando que exigem atividade. E eu peguei, nos métodos ativos, você não precisa saber ler partitura para tocar música, pelo menos para aprender, tá? A gente faz leituras relativas através de gráficos, você não tem que saber necessariamente. Você automaticamente vai aprender a ler a partitura através desse método. Então, eu peguei este método de um dos educadores que chama Edgar Willemin, que trabalha com desenvolvimento auditivo cognitivo, e aí eu me inspirei uma das abordagens que ele traz, é um educador belga, na teoria do Kitsuanik e na reabilitação auditiva aurioral. E a reabilitação auditiva, misturada com essa questão da música e da psicologia da música, me possibilitaram criar um método que qualquer fonoaudiólogo pode usar e qualquer musicoterapeuta ou professor de música também pode usar. Então, lá eu demonstro como isso pode acontecer. O fonoaudiólogo não precisa saber leitura musical, mas ele precisa passar por experiências musicais dentro do método. E sim, qualquer fonoaudiólogo capacitado pode realizar esse método. E aí é onde entra a capacitação da parte musical. E se for um fonoaudiólogo que, assim como eu, tem conhecimentos musicais, ele está mais do que apto para desenvolver. Aquele que não tem, ele passa por um treinamento de 3, 4 aulas, ele está apto para poder desenvolver qualquer reabilitação auditiva musical. Opa, é bom saber, que eu já imaginei que ia ter gente perguntando isso, mas eu acho que os pais vão ficar muito interessados, né? Sabe o que eu queria que você falasse? Eu queria que você respondesse uma pergunta que os pais fazem. O meu filho vai conseguir ouvir música? Com certeza. Como eu disse, né, a experiência, vamos voltar para os ouvintes. A minha experiência musical é diferente da experiência musical da minha vizinha, é diferente da experiência musical da minha mãe, da minha irmã, enfim, cada um tem a sua experiência. E eu posso ouvir uma música, Lac, e te falar detalhes muito refinados, porque eu sou treinada para isso. E você, ou qualquer outra pessoa, ouvinte ou usuário de implante, pode ouvir a mesma música, e dentro dessa minha riqueza, você pode perceber um pouco menos de detalhes, mas você tem uma percepção musical. Então, qualquer pessoa que tenha detecção, e isso o implante dá naturalmente, só o fato de usar o implante, de colocar o implante, ligou o implante, você tem detecção, né? Então, se você detecta, som e silêncio são os primeiros elementos da música, que é a pausa e a nota. Som e silêncio são os primeiros elementos musicais. E música e fono tem muito a ver, muito, muito mais do que vocês imaginam. Então, sim, os filhos conseguem, principalmente, quanto mais cedo, melhor essa estimulação. Quanto mais cedo eles entrarem numa aula de música, numa aula de educação musical, eles vão conseguir, e não tem muita diferença. Existem, sim, vamos aos detalhes. Existem, sim, algumas particularidades. Por exemplo, eu tive turmas mistas, né? Quando eu lecionava em escolas e que tinha crianças usuárias de implante, elas participavam das aulas igual as outras crianças, normalmente. Agora, quais as preocupações que o professor de música vai ter que ter em relação à criança usuária de implante? Se o processador está ligado, se a bateria não está fraca, se ele está posicionado... Sabe aqueles mesmos requisitos de uma criança numa escola,
de uma criança em qualquer ambiente, aqueles que a gente sempre fala na reabilitação auditiva, posicionado, se está ligado, são aqueles mesmos cuidados específicos de quem usa implante. E o processador está descarregando? Eu tô trocando o programa porque eu já estou achando que a sua voz ficou estranha. Eu estou trocando os programas. Tá bom. Como você percebeu isso? Imagina! É porque eu sou tão acostumada a trabalhar com os implante que eu sou muito visual. Mas fica tranquilo. Isso foi legal. Você trocou, foi legal porque me lembrou uma coisa. Muita gente me pergunta, Sheila, tem que ter um programa especial para poder ouvir música, né, dentro das programações? Uma das coisas que eu... continuando respondendo à questão dos pais, isso está dentro. Uma das coisas que eu estudei, na época, ainda não tinha nada em português desse assunto. Eu usei um questionário que, alguns anos depois, traduziram, que é o Mumu, mas, enfim... uma das coisas que eu estudei foi exatamente assim. Existem 3 fases desse processamento. Existe o pré-processamento, que está relacionado com o equipamento. Então, independente da marca, existem coisas que são comuns, que é o quê? A questão do microfone, a questão da captação, a questão do pré-processamento. Na época, as estratégias de processamento ainda eram algumas, mas vamos lá, vamos falar do atualmente, né? O que o aparelho recebe de som, na época, era menos refinado ainda. Por quê? Ainda não tinha se evoluído ao ponto de ter essa preocupação para que os processadores diferenciassem a música de ruído. Na verdade, assim, a preocupação não tinha ainda os resultados. E na época a gente tinha essa limitação ainda, porque como o processador ele foi feito para focar na fala, o que não era espectro de fala, tudo que não fosse espectro de fala, ele reconhecia como ruído. E isso era um problema, porque a música era tida como ruído. Mesmo que não tivesse voz na música, ele não reconhecia o envelope espectral, né? Então era reconhecido como ruído e aí as pessoas tinham mais dificuldade de ter percepção musical. Hoje em dia isso está mais do que resolvido, porque a tecnologia já evoluiu, as empresas já evoluíram, né? Então, essa parte a gente não tem como agir, que é a parte dos processadores, mas isso já evoluiu muito e a tendência é só melhorar. Aí, a parte do início do processamento da informação musical está diretamente ligado com a atuação da fonoaudióloga também, né? Que é o quê? Aquelas estratégias de processamento na hora do mapeamento, na hora da programação do implante. Porém, independente, pelo que eu vi, né, na literatura, independe, seja com a estratégia A, B ou C, da empresa A, B ou C, a informação vai chegar para você. Umas vão priorizar, obviamente, espectro de frequência, outras de duração, e hoje em dia existem várias outras estratégias, muito mais do que na época que eu fiz esse estudo. Mas, independente disso, a informação vai chegar e você vai formar os seus esquemas mentais em cima daquela informação que está chegando para você. A gente vai conseguir extrair experiências musicais com aquele som que vai chegar para você. Quanto mais refinamento eu tiver no meu equipamento, melhor, meu esforço cognitivo vai ser menor, meu refinamento de percepção vai ser melhor, mas independente disso, mesmo com a ASI, tá? É possível, a informação vai chegar e você vai criar. Falando principalmente de pessoas pós-linguais, que a minha pesquisa primeiro teve que ser com adultos pós-linguais, isso foi uma grande dificuldade na época, né? Por quê? Porque elas já tinham memória auditiva e eu queria saber como é ouvir com o implante e sem o implante. Tem diferença? E isso eu só podia saber de alguém que tinha uma audição normal e depois teve que usar o implante. Então, quais foram os relatos que eu encontrei na minha prática, né? Que algumas pessoas, no início, falavam que esse processo, antes da aclimatização, era um pouco estranho, que reaprender a ouvir é uma audição artificial. Só que aí o que acontecia? Existe aquela memória musical que está guardada, existe essa audição nova, e chega num momento que elas se conectam e viram uma imagem mental só. É como se você ouvisse a música novamente como ela era.
porque houve um processo de aclimatização, uma acomodação entre o som que eu percebia e a forma que eu passei a perceber, eu encaixo nessa memória. Para quem não tem memória auditiva, quem é pré-lingual, quem é usuário de implante desde criança, né? Ele vai criar, ele não tem como comparar, porque ele não tem a anterior e ele pode desenvolver até melhor do que um ouvinte. Até melhor do que um ouvinte. Por quê? Tudo depende da estimulação e da forma certa. E para isso eu quero encerrar essa partezinha com uma informação muito importante. A gente, como fonoaudióloga, diz que trabalha música em terapia, mas isso é uma afirmação muito questionável, isso é uma observação que eu quero chamar a atenção das fonoaudiólogas, porque, sim, a gente trabalha percepção auditiva com música, mas uma coisa é você usar a música para perceber a letra da música, a fala, a compreensão verbal em cima de uma canção. Outra coisa é eu trabalhar com você o agudo e o grave, o forte e o fraco, dentro de uma combinação de movimentos, de duração, de dinâmica musical e de uma série de outras coisas que eu poderia comentar aqui, que são muitas, para desenvolver a sua percepção, seu refinamento auditivo musical, que não é uma aula de música, mas também não é um treinamento auditivo exclusivo, porque o treinamento auditivo isolado, ele é bom, ele é ótimo, principalmente aquele treinamento de processamento, ele é maravilhoso, ele vai te encorpar, ele vai te desenvolver habilidades, mas habilidades auditivas. Habilidades auditivas musicais você só consegue desenvolver com um trabalho de educação auditiva musical. E aí entra a música, entra esse método, entram atividades de musicoterapia, de musicalização. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei o melhor da percepção auditiva, dos métodos do processamento, o melhor das aulas de música, do processo de como aprender, desenvolver e conseguir juntar isso para fazer uma terapia auditiva musical, uma terapia específica para isso. Porque eu estava num lugar muito favorável, eu consigo transitar nesses dois universos e ver que a gente se esforça, a gente trabalha com música, mas a forma com que a gente conduz a terapia musical é diferente, ela é complementar, ela é mais refinada. E quando você desenvolve a terapia auditiva musical, você consegue uma compreensão de fala, inclusive, muito melhor, porque você trabalha várias habilidades de processamento auditivo, mas trabalha outras auditivas musicais que vão refinar ainda mais essa compreensão, que vai ser refletida na percepção auditiva verbal também. Tá certo. É bem complexo, mexe com o texto do mas é muita... Mas eu não sei, eu consegui explicar, dar um panorama, porque, assim, na verdade, qualquer reabilitador auditivo e qualquer reabilitador de linguagem consegue, não é nada, é mais complexo na hora do discurso, na hora da gente teorizar, entender, né, dividir, do que na hora de fazer, tá? Então, assim, a gente vai fazer uma terapia para desenvolver habilidades auditivas, só que além daquelas que são trabalhadas na terapia auditiva, entendeu? É com foco musical, porque uma coisa, Lac, é eu dizer... eu vou fazer uma outra analogia que vai ficar fácil de entender. Eu vou, na verdade, fazer uma pergunta. Quando você faz treinamento auditivo e você consegue identificar um fonema isolado, automaticamente você consegue colocar esse fonema dentro de uma fala, de um contexto, e consegue perceber ele facilmente? Sim, não... Sim, acho que sim, né? Se você colocar ele num contexto, mas você treinar ele isoladamente, te dá compreensão de fala como um todo? Não, da compreensão do fonema, especificamente, né? Isso... Do fonema. Na música é a mesma coisa. Eu treinar só o som da música, eu consigo ter ali esse refinamento. Mas na hora que aquilo se mistura, eu não entendo nada. Não consigo ouvir nada, não sei que instrumento que é, não sei mais que nota que é, virou tudo uma bagunça. Porque eu só consigo treinar ali isolado, eu só escuto isolado.
A gente treina estímulos musicais na terapia auditiva. A gente treina instrumentos musicais, o som do piano, o som do violão. Isso é um treinamento de percepção auditiva, principalmente relacionado a timbre, que é um elemento. Outro elemento é a altura, se relaciona com a frequência, agudo e grave. Outro elemento é a duração. Mas a cognição musical, a habilidade, isso é detecção e discriminação. Quando eu vou para o reconhecimento e a compreensão da música, que é a dificuldade do usuário de implante, é essa habilidade mais refinada, ele não consegue por quê? Porque o treinamento parou aqui nas habilidades mais básicas, entendeu? Então, é uma continuidade. Então, assim, trabalhar eles isolados é muito necessário e muito importante, não desvalorizo isso em momento nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Mas trabalhar eles em contexto musical, que a nossa cognição, ela entende que um som, ele não vai vir só forte ou fraco, ele não vai vir só agudo ou grave, ele não vai vir só curto ou longo. Um som pode ser curto, grave e longo ao mesmo tempo. São 3 coisas para eu perceber ao mesmo tempo. E ele pode vir sozinho ou junto com outros instrumentos. E aí eu preciso de um passo a passo para eu entender essas coisas, para eu desenvolver, reconhecer, compreender esses elementos e ir encaixando eles didaticamente de uma forma que em determinado momento eu consiga compreender, assim como uma língua nova, o inglês, o alemão. Eu vou te pedir algumas dicas práticas de como que a gente coloca tudo isso, né? Porque assim, a teoria é muito legal, mas na prática a gente já fica, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso? Olha, tá mais fácil do que você imagina. Exatamente por isso eu fiz, olha, foi um trabalhinho delicioso, porque assim, primeiro eu quero agradecer, porque eu voltei, foi nostálgico, e surgiu um projeto maravilhoso a partir desse convite que você me fez, que eu retomei, muitas pessoas estavam me cobrando. Eu vou colocar algumas atividades lá nesse site, mas aqui, de antemão, na verdade, assim, muitas coisas, na verdade, a gente já faz, só que em relação à fala. Então, a gente vai fazer em relação à música. A primeira dica que eu dou para começar do zero, mesmo quem tem alguma percepção, é bom começar do zero, porque vai começar melhor ainda. É vocês escolherem, primeiro, trabalhar a música sem a fala, sem a voz, tá? Primeira dica. Então, vocês vão escolher uma música instrumental e um pouco mais criteriosa. Não é qualquer música. Vocês vão escolher músicas de um instrumento só, tá? E de preferência, sim, existe uma música de violino, um minueto de violino, existe uma música de flauta, existem músicas só com violão, existem. E eu vou até disponibilizar lá no site algumas coisas. Então, assim, você vai escolher uma música e você vai escolher a música de um instrumento, o timbre que mais te agrada a princípio, porque essa é uma outra conversa que a gente tem que conversar, é óbvio, né? Que a gente tem que ter um momento para dialogar a respeito de timbre. E cada um, eu gosto mais de instrumento, você gosta mais de outros implantados, tem mais facilidade de perceber instrumentos, de percussão, isso na literatura, na época que eu estudei, né? Posso achar novos trabalhos, mas assim, na minha prática, o que mostra? Como a maioria das estratégias de processamento, elas têm uma grande participação na questão da duração, os instrumentos de percussão, os instrumentos de cordas, tá? E os de sopro, exatamente pela questão do sopro, da vibração, ela oscila, é mais difícil para os usuários perceberem, mas com treinamento consegue. Então, vocês vão escolher basicamente uma música, pode ser até de piano. Eu deixaria o piano para um segundo momento, porque ele tem mais de uma nota ao mesmo tempo, mas pode ser, não tem nenhum problema. Escolheu essa música, vocês vão ouvir essa música primeiro, sem nenhuma pista. A gente chama de conjunto aberto na reabilitação auditiva. Então, vocês vão escolher e vão anotar o que vocês perceberam daquela música. Vai ouvir uma vez e faz uma anotação. Ouve a segunda vez, tenta descobrir mais alguma coisa do que aquilo que você ouviu. Faz a anotação de novo, da segunda audição. E a terceira vez tentando refinar essa audição. O que eu ouvi? Deixa eu prestar atenção para ver se tem mais alguma coisa além disso. E aí vocês vão anotar o que vocês perceberam livremente. Isso chama apreciação livre, tá?
Aí, na segunda vez, vocês vão fazer uma apreciação dirigida, que eu vou colocar umas dicas lá. Mas vocês vão perceber, esse som, ele teve algum momento, vai tentar desenhar o som da música. E não existe certo e errado, tá? Nesse momento, não existe certo e errado. Vocês vão tentar desenhar o movimento do som. Se as notas foram ficando mais agudas, faz um traço para o agudo. Se desceu, se subiu e desceu, se continuou reto, se era longo, se era curto em algum momento. Vocês vão tentar procurar elementos nesta música que você apreciou sem prestar tanta atenção. E aí vocês vão procurar esses elementos. Vão ouvir mais uma vez, procurando esses elementos e esse desenho. Depois disso, se vocês conseguirem a partitura, na internet é bem cheio de partituras, vocês vão olhar o desenho das notas, mesmo sem saber ler a música. Aquele desenho das notinhas, se está parecido com o desenho que vocês fizeram. E isso já vai ajudar em várias habilidades. Mas aí depois, no segundo, tem treino para 1 ano, viu? Aí depois vocês vão procurar uma música de 2 instrumentos, que aquele instrumento que você já conhece fica mais fácil de separar, vai trabalhar discriminação. Você conhece um instrumento e tem um outro instrumento novo. Então, se eu escolher uma música de piano, eu vou escolher agora piano e violino, porque as frequências são diferentes. Eu vou conseguir ouvir e perceber os dois, porque um eu já conheço, já está mais acomodado, o outro é novidade, ele vai exigir um pouco mais da minha atenção e eu vou conseguir perceber os dois. E assim, didaticamente. Aí vem a parte de vários exercícios. Então, assim, só depois que você consegue perceber bem a diferença de instrumentos, é que vocês vão procurar aí uma música com voz. Tem alguns cantores que são mais fáceis para vocês, Thiago York, tem algumas vozes mais fáceis, né? Aquela voz que você identifica, aquele cantor que você gosta, principalmente os de gosto musical de vocês, aqueles que ouvia na infância, aqueles de voz mais agradável, que tenham um significado. E aí vocês vão começar a prestar atenção, primeiro na voz, como já é treinado na reabilitação auditiva, mas além da voz, quais outros instrumentos estão ali junto com aquela voz que você já treinou a sua percepção e consegue perceber? Existe um piano? Existe um violão? Essa flauta entrou só num determinado momento da música. Olha, tem um outro instrumento que toca a música inteira. E aí a gente vai. Então, assim, eu começo a brincar aqui, são milhões de possibilidades. E eu vou colocar algumas dicas para vocês. Quem se cadastrar lá, eu vou mandar atividades mensais para ajudar. A gente vai fazer um clube. A gente vai fazer um clube de usuários para fazer um aulão de música uma vez por mês. Eu fiquei pensando, quando eu voltei a ouvir com o segundo implante, eu comecei a fazer reabilitação auditiva para a voz. Porque eu comentei com você, eu sempre falei muito baixo. Falar alto foi um aprendizado, né? Quando a gente conversou antes da live, eu tava falando baixinho. E agora eu aumentei o volume da voz, né? Eu falei que não é o meu natural falar alto, o meu natural é falar baixinho. Mas a gente usava muito música, porque a música era para cantar, né? Eu tinha que cantar para poder soltar a voz, né? E eu me lembro que no começo, o tipo de música que baixava fácil de ouvir era forró de raiz, tipo Luiz Gonzaga. Sim. Então, por quê? Porque a voz dele. Primeiro, porque é um ritmo, né, que é frequente, então ele não traz muitas novidades no meio da música, não tem muita surpresa. Você acomoda determinados elementos e sua atenção auditiva fica voltada para outros. Então, assim, são muitas habilidades que a gente trabalha ao mesmo tempo. A grande diferença de trabalhar com música é essa. Você tem o treinamento específico, né, de elementos separados, assim como a gente tem treinamento de processamento auditivo, mas no momento da música você usa todos esses elementos ao mesmo tempo e você treina isso num contexto, sabe? Então é muito legal. Não adianta você ter só o treinamento e não adianta você ter só apreciação sem treinar aquelas habilidades necessárias. É um conjunto de habilidades e que tem que ser casado. Nem só treinamento, nem só a música, e eles têm que ser dosados, e é isso que eu proponho. Então, assim, é muito gostoso. Não sei como é que está o nosso tempo. Se deixar, eu vou falar aqui, ó. Tem pergunta, como é que é?
Mas a gente tem 10 minutos ainda, né? E eu queria abrir para as perguntas também, né? Já tenho algumas perguntas que as pessoas querem fazer. Eu sei que você quer separar essa live em duas partes, de repente a gente pode voltar, e aí você complementa mais um pouco. Mas eu também quero trazer as perguntas do público, né? Claro, pode escolher, estou à vontade, porque se deixar tem muita coisa para falar. Na verdade, é um curso, literalmente um curso. É literalmente um curso e muito gostoso de fazer, porque ele é muito prático. Você tem que vivenciar, experimentar, para que você possa fazer com que a pessoa também experimente. E assim, acho que esse é um projeto que estava guardadinho, assim, mas que é uma paixão. Isso me remeteu foi uma nostalgia muito gostosa. Vamos lá nas perguntas, então. Eu sei que uma pergunta que foi feita no começo, eu acho que você já respondeu. Que um rapaz que ele é surdo de nascença, tá? Ele é prelingual, não sei se é de nascença, mas é prelingual. E ele foi implantado recentemente, eu acho que não faz nenhum ano que ele tem o implante. Ele usa a asa do outro lado. E ele falou que ele só consegue ouvir músicas instrumentais. Ele não consegue ouvir música com voz. Ele não consegue aprender letras de música. E se você tem alguma dica para que ele possa começar a aprender a cantar a música, na verdade, a gente quer a letra para poder cantar. Tem alguma sugestão? Então, olha, assim como na terapia tradicional, vamos chamar assim, né, a reabilitação auditiva de percepção de fala, assim como na terapia tradicional você tem usuários que têm uma percepção melhor do que a outra, na música isso vai acontecer da mesma forma. Aquela pergunta anterior, todos vão ouvir música? Todos vão, cada um com as suas habilidades. Então, assim, tudo depende do quanto ele tem de percepção auditiva para fala, para ele conseguir perceber e desenvolver essa percepção de fala dentro da música. Mas uma dica que eu dou é exatamente, primeiro, acompanhar. A gente teria que fazer, é que na verdade, deixa eu voltar, é tudo muito personalizado. Isso aqui são dicas, né? Não significa que todo mundo vai ter o mesmo sucesso. A reabilitação, a terapia auditiva musical, ela é individualizada. Eu não chego e faço essas atividades. A gente tem um protocolo de avaliação. E dentro dessa avaliação, eu vou avaliar quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, quais que você tem. E aí é só em cima disso que eu vou conseguir dizer se ele consegue ou não. Mas dicas, né, a gente sempre tem. É tentar realmente pegar... Aí é aquela terapia tradicional. Pegar a música... uma música que tenha uma voz com um instrumento só e começar das músicas de menos textura, que a gente chama, né? Se você pegar uma música que tem violão, piano, gaita e voz, é muito mais difícil de você entender do que uma música, por exemplo, só com o piano e a voz, ou só com o violão e a voz. Então, pegar músicas de menos informação competitiva, a voz e um instrumento só, depois que ele conseguir, e com a letra, obviamente, tudo com estímulo visual associado, seguindo ali, e ele vai tentar acompanhar aquela percepção. É muito treino. Quando eu junto principalmente estímulo visual com o que eu estou ouvindo, essa acomodação, essa assimilação fica muito melhor, porque eu consigo criar uma imagem mental daquilo. E uma das coisas que eu estudei foi exatamente isso. Nunca trabalhar música, pelo menos uma primeira experiência, as músicas não conhecidas, sem um acompanhamento visual. E começar pelas músicas que a gente chama familiares. Então, Atirei o Pau no Gato é uma música familiar. Começa pelo Atirei o Pau no Gato, peça algum amigo seu para gravar o Atirei o Pau no Gato cantando sozinho. Só ele, só a voz dele. Tá? E você peça ele para gravar e escuta o Atirei o Pau no Gato com a letra do Atirei o Pau no Gato. Depois, pede esse amigo para arrumar um amigo que toca violão e cantar Atirei o Pau no Gato com o som do violão junto e te entregar. Aí você vai ouvir o Atirei o Pau no Gato da voz dele que você já treinou junto com o violão no fundo. E assim por diante. Aí, isso aí é um problema. Agora, como eu estou falando, sem ter avaliado. Isso é dica, tá? Isso é só dica. Tem uma psicopedagoga, ou é pedagoga, desculpa, quer saber se um pedagogo poderia usar as suas dicas para trabalhar com crianças? Com certeza, com certeza. Olha, eu tive a oportunidade de lecionar lá no Isabela, quando eu me formei, e eu fiz o mestrado, desde 2008 eu dou aula para graduação, eu acabei não falando isso no início.
Eu dei aula para educação física, pedagogia e música, né? Nessas 3 faculdades. E uma das coisas que mais funcionou foi a capacitação desses profissionais. Por quê? Porque foi bem naquela época da lei da música na escola, sabe? E tava uma demanda muito grande, e principalmente no momento de recreação. Sim, todas essas estratégias. Claro, a terapia ela tem todo um método. O método é um passo a passo, né? E tudo, mas tem o curso que não é a terapia, tem o curso de desenvolvimento auditivo musical. E essas dicas que eu estou oferecendo, independente de curso, todas elas vão ajudar, sim. Eu vou fazer um material especificamente para quem não é da área de fonoaudiologia, para poder ajudar nessas dicas, nessas habilidades aí que são necessárias. Pode sim. Uma outra pergunta aqui é do Vander. Eu não sei se o Vander não conhece, não tive o prazer de conhecer. Eu sei que ele está assistindo e ele fez uma pergunta. Ele fala que se as músicas mais calmas são mais compreensíveis para quem usa implante coclear do que as músicas mais agitadas. Tá. Então, isso aí está muito relacionado com a qualidade da música do que necessariamente com o andamento. Rápido e lento são andamentos da música, tá? Obviamente, se você pegar uma música, um rap, até o ouvinte, às vezes, demora para acompanhar, porque a gente tem todo um processamento. Agora, se aquela música te é familiar, você vai acompanhar ela mais fácil do que alguém que não conhece aquela música, né? Então, são muitas questões envolvidas. Mas, assim, está muito mais relacionado à qualidade, à quantidade de estímulos competitivos dessa música, e sim, também ao andamento. Músicas desconhecidas, mais lentas, você vai ter mais velocidade de processamento. Músicas desconhecidas, muito rápido, realmente você vai ter mais dificuldade. Agora, principal é a qualidade e a textura musical. E a outra pergunta que o Vander fez também, ele gostaria de saber se você sabe sobre o número de implantados que tocam algum instrumento. Você sabe informar alguma coisa em relação a isso? Então, eu não sei te falar em termos de estatística, de pesquisas e tudo, mas eu posso te dizer uma coisa. São mais do que a gente imagina. Eu recebo muitos, e principalmente fora do Brasil, né? Mas, assim, eu conheço muitas pessoas, eu vejo pela internet, por algumas coisas, muita gente me fala. E quando agora com essa... De algum tempo para cá, onde a gente tem um implante de forma mais acessível, muitas crianças começaram a aprender música desde pequena e agora são músicos, né? Assim como faz inglês, como faz judô, faz aula de música. E algumas escolas de tempo integral têm aulas de música com instrumento. Então, elas desenvolveram e hoje são instrumentistas. Agora, isso a gente tem que quebrar essa crença, quebra esse mito. O usuário não consegue e fazer aula de música de um instrumento vai te ajudar a desenvolver muito a percepção musical, a compreensão musical. Como eu falei, são habilidades que têm que ser trabalhadas ao mesmo tempo. Então, quem quer entender música bem, a minha sugestão é entre numa aula de musicalização, uma escola de música com aula de música, mas não do método tradicional, métodos ativos, né, de preferência. Eu mesma, esses dias, entrevistei uma implantada que ela toca instrumentos musicais, ela canta a Manuela Malheiros, né? E ela tem uma percepção musical muito boa. A gente fala de música também. O Vander, fiquei sabendo aqui que o Vander é músico, por isso que ele fez. A filha dele é implantada, é recém-implantada, tem 2 anos, usa implante há 1 ano. E aí, depois que ele está interessado em saber... Quando os pais são músicos, eles sempre querem saber se o filho vai poder tocar alguma coisa, né? E existe ainda lá que um benefício muito grande. Quando você nasce numa família de músicos, você tem estímulo musical o tempo todo. É a mesma coisa da reabilitação auditiva. Se você convive numa família que não conversa, que não te estimula para fala, você vai ter um desenvolvimento. Se você nasce numa família falante, você vai ter outro desenvolvimento. A música é a mesma coisa. Se você nasce numa família onde já existem instrumentistas ou pessoas que escutam música durante muito tempo, o estímulo musical ele é parte de você, é estímulo e resposta. Eu acho que faz todo sentido, né? Por exemplo, o meu marido, que vocês conhecem, vocês não conhecem ele, mas vocês conhecem o trabalho dele, né? Vocês conhecem esse desenho, né? Esse aqui. Com certeza.
O pai e a mãe são desenhistas. Aí se fala, né? Não tinha como ele não desenhar essa coisa linda. Porque os filhos, eles herdam os talentos dos pais, porque eles são estimulados desde cedo, né? Meu caso, olha só, meus pais são palestrantes. As pessoas falam, a Laclobata é palestrante, porque sua filha é palestrante, gente. A gente herda o talento dos pais, porque o estimula desde cedo em casa. A outra coisa que eu queria te pedir é para você passar o link do site. Isso. Então, na verdade, é o seguinte, eu tenho um Instagram, que é meu Instagram profissional, que é @audioufslag no Instagram. Mas eu vou passar. Olá, que eu te passei o link. Se o Edu quiser colocar aí no chat, aquele link que eu te mandei no WhatsApp, pode disponibilizar para o pessoal o link. Clicou lá, vai entrar nesse site, que é Treinamento Auditivo Musical. Eu criei especificamente para vocês, especialmente para vocês. Por favor, então prestigiem. Porque eu falei com a LAC, como é que eu vou falar de dicas, como é que eu vou falar de prática musical se a gente não conseguir fazer a prática com eles? Então, eu senti a necessidade de colocar lá para vocês algumas informações, mas, na verdade, não deu tempo de fazer muita coisa. E aí eu coloquei um formulário para quem tiver interesse se cadastrar, porque aí, a partir de agora, eu vou começar a criar os materiais e vou enviar todos os meses, eu vou postar lá todos os meses. Nasceu um projeto que estava na gaveta tem 10 anos, né? Mas, enfim, no Instagram tem o link, na bio do Instagram tem um link, que é audioufslag, tá? @audioufslag. Tem o link na bio, clicou lá, ele vai direcionar para o site. Eu coloquei lá de propósito para ficar mais fácil de acessar, tá bom? E eu posso te passar depois, se você quiser também. Como muita gente provavelmente não vai ler nos comentários, eu coloco num post à parte depois os links para as pessoas acessarem. A gente faz um link, uma imagenzinha e a gente divulga. Com certeza, né? Agora, é muito interessante esse livro que a LAC fez, né? Meu queridinho da minha biblioteca. Quem já teve a oportunidade de ler, a gente não tinha combinado de fazer propaganda, não. Mas é que, na verdade, esse livro, que é um diário, né? Tem tantas coisas legais para quem está perguntando, né? De atividades. Quando eu comecei a ler lá, eu falei, gente, eu não vou nem falar nada, lá que sabe nada, porque lá que sabe tudo. Então, assim, tem muitas atividades de percepção sonoras aqui, e especialmente na página 49, os sons que nos inspiram na 13 e a 49, mas tem uns tópicos muito interessantes aqui que você dá muitas dicas para as pessoas fazerem, que você conta, na verdade, a sua experiência e são atividades que a gente orienta a serem feitas mesmo para o desenvolvimento. Então, eu aconselho vocês a adquirirem isso. Eu aconselho vocês a adquirirem e a gente vai criar especialmente para vocês um e-book aí com algumas atividades para que vocês possam acompanhar nesse passo a passo que eu falei, tá bom? Tá certo, Sheila. Eu vou ter que encerrar por causa do horário, porque se o vídeo fica muito longo, o pessoal depois não consegue assistir. Mas a gente volta a se falar, porque com certeza eu acho que o povo vai se interessar por esse assunto. E eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de, saber que elas podem ouvir música, mesmo que elas sejam com dificuldade agora, elas podem desenvolver essa habilidade. Que o que você tem a ensinar não é só para fono. Um pedagogo ele poderia aproveitar, sabe? Um psicólogo poderia aproveitar. A gente está pensando em todo mundo. E é um projeto seu, mas eu tenho todo o prazer de compartilhar esse projeto, né? Porque eu sei que ele ficou parado muito tempo. A gente conversou e você se empolgou de fazer ele de novo. Eu fico honrada, me sinto madrinha desse momento, desse projeto. E é muito lá, que assim, na verdade foi como eu falei, eu reuni conhecimentos de várias áreas, então eu tive que estudar um pouco da pedagogia musical, né, que já era minha prática, mas me aprofundar no método mais adequado para isso, na área de neurociências, na área de fonoaudiologia. Então, na verdade, um método. Dentro disso, eu separei um método para fono, mas na verdade é um trabalho que o meu objetivo foi exatamente contemplar vários profissionais que estivessem em contato com o usuário de implante. Teria o maior prazer em compartilhar isso com vocês. A gente conversa através do link. Eu só tenho a te agradecer por ter despertado em mim de novo essa alegria
reviver isso foi muito bom, foi muito especial, e esse convite, na verdade, veio num momento muito especial. Eu agradeço pela oportunidade de mostrar o seu trabalho, porque o seu trabalho é lindo e com certeza vai mudar a vida de muita gente aí. Eu vou fazer uma rápida propagandinha rapidinho, que os meus livros eles estão novamente à venda. Depois de 3 meses, eu quero que o pessoal entre no site, se quiser adquirir, porque muita gente ficou me pedindo e de repente eu não tinha os meus livros para vender. E agora eu tenho eles de novo, se vocês quiserem estar no Desculpe Não Ouvir /loja. E, gente, obrigado por quem assistiu essa live, ela fica gravada, ela vai para o YouTube também, a gente vai divulgar isso o máximo possível. E é isso, gente. Beijinhos sonoros e até a próxima.